E aí, galera, eu sou o Ivo Minikovski, estamos aqui para mais um episódio do Hashtag Todo Dia, seu podcast motivacional, inspiracional. 14º episódio, começando aí o que mais ou menos uma segunda temporada. Hoje eu estou com duas colegas de assessoria de corrida e a gente vai falar sobre empreendedorismo e uma vida saudável, uma vida com esporte, como é que a gente concilia os dois, como é que eles se interferem um no outro. Então, eu estou aqui hoje com a Alice e a Natália. Eu vou pedir só para vocês darem uma bem breve explicação quem são vocês e o que é o Sena Arquitetura, que é o empreendimento de vocês, né? A empresa de vocês. Por favor, Alice, vamos lá. Bom, eu sou a Alice. Eu sou a Natália. Bom, nós somos sócias e proprietárias da Sena Arquitetura, empresa que está no mercado há mais de 4 anos. E a gente está aí nessa jornada juntas, né? E além de tudo, ainda tem todo o esporte que nos acompanha em conjunto. Além de sermos sócias na empresa, nós também somos parceiras no esporte. E qual que veio antes? Antes veio a empresa. Vocês começaram a empresa e depois foram... em partes. De forma individual, o esporte na minha vida sempre foi bem presente. Desde na minha também. Escola, tudo, sempre fiz parte do esporte num todo. E aí, um pouco antes ali da abertura da empresa, eu fui me inserindo na parte de corrida e tudo mais. E acho que junto, né? É que a gente já se conhecia antes da empresa, então a gente já tá... A gente fez faculdade juntas, na verdade. A gente se conheceu na faculdade e aí passou por esse processo todo da faculdade juntas e depois que a gente se formou, acabamos abrindo a empresa juntas também. E foi um corre, não literal no caso. Exatamente. Que massa, que massa. Tá, então tu já teve a vida sempre atlética, tu também, mas também. Quando tu fala sempre atlética, assim, não tinha uma vida sedentária, ou tu já fazia planilha de treino, já dedicava X horas de semana? Não uma planilha de treino, né? Então eu tinha um acompanhamento desde novinha ali de escola, fazia exercício físico sempre, e depois, a partir do ensino médio ali, foi então para academia, entrei em parte funcional e tudo mais. Aí no estúdio que eu fazia, né, exercício, tinha um grupo de corrida, assim, mas era de uma forma bem informal, o pessoal se juntava e fazia uma corridinha. Então, a partir disso, mas de assessoria de corrida faz uns 3 anos, eu acredito, que eu participo, assim, né, entre uma e outra. E tu mais ou menos isso também? Não, eu só 1 ano participando da assessoria, mas já corria também antes. A gente começou mais ou menos junto, então. Não corria. Mas já corria, assim, por conta mesmo. E no esporte, assim, eu nunca fui muito do esporte em si, assim, esporte de colégio. Eu sempre fui mais para uma área mais artística, assim, então eu fiz muito balé, dança, fiz patinação artística, ginástica. Então eu passei a minha vida mais nessas modalidades do que em um esporte em si. Mas vocês estiveram sempre na rotina de vocês? Tipo, X vezes por semana eu vou fazer... Sim, tinha as aulas, ia pra escola, aquela Sempre. Eu sempre me aventurei em alguma coisa. Eu lembro que tinha um programa, até pelo próprio município, de ginástica artística, e eu ia. Daí eu lá fazia um pouco de aula, que também tinha aquele período de aula que era só num período ou outro, então desde pequena me inseria nisso, assim. E na escola também, meu Deus, eu sempre tinha as amigas mais que ficavam fofocando, conversando, e eu tava na quadra com os meninos jogando bola, sabe? Eu não. Sempre fui bem moleca, assim, pra isso tudo. Eu já era mais... Patricinha. Eu já era mais da dança, mais dessa parte artística mesmo. Tá, depois a rotina da vida ela vai mudando, porque né, tu sai da escola, tu vai pra faculdade, tu vai vendo que tu não tem mais tempo como a gente achava que ia ter, né? Exato. Aí depois começa a trabalhar, daí tu realmente descobre que tu tinha muito tempo, né? Agora que tu não tem. E como é que vocês foram mantendo isso? Porque assim, deixa eu perguntar pra vocês, como é que é a rotina de vocês? Porque, cara... É uma loucura. Porque assim, eu nunca tive rotina na minha vida, e eu sou muito curioso com isso, porque eu desenvolvi faz o quê? Uns 2 anos mais ou menos que eu comecei essa, né, minha mudança, e eu, cara, se tem uma coisa que eu não mudo mais, não tiro mais hoje, é a minha rotina, eu faço questão de ter ela, sabe? Porque senão eu não consigo dar conta. Não, senão desalinha tudo, assim, até a imunidade, se a minha rotina muda, tudo muda de uma forma drástica. Eu acho que a gente pode falar do começo, né, lá do começo, quando a gente iniciou a Sena.
né, até veio para o escritório físico trabalhar, a gente não tinha rotina nenhuma. Nenhuma, nossa. Né? Era uma loucura, assim. Ficava no escritório até 9, 10 horas, tinha um limite até de alarme, né? E a gente sempre extrapolava esse limite, isso aí igual doida para desarmar o alarme. Daqui do escritório, porque né? passava do tempo. E isso foi afetando a nossa saúde, assim, porque a gente não tinha um horário para chegar e nem um horário para sair. Só que nessa do horário para não chegar, a gente já estava na correria fora, né? Mas a gente não colocava isso como um limite de, tipo, estamos trabalhando. Às vezes a gente estava na obra 7 da manhã e estava aqui produzindo até 9h30, 10 da noite. E aí, com o tempo, tudo isso foi interferindo, porque daí a nossa alimentação não seguia, porque eram horas fora, a gente não tinha essa disciplina, né? E aí o exercício acabava ficando em segundo plano. Exato. Não conseguiu ir no primeiro horário, Daí já não ia mais. já não ia mais. Né? E acredito que isso foi um choque pra gente, porque como a gente sempre esteve no esporte, no período no início da empresa não ter o exercício, foi nos afetando, sabe? É porque a gente também estava naquela fase muito focada de não, tem que fazer acontecer, tem que fazer dar certo. Então a gente trabalhava muito, né? Além do horário, e não tinha planejamento nenhum, não tinha organização nenhuma, não tinha rotina, né? Como tu falou. Chegava aqui, trabalhava e o resto tudo ficava em segundo plano. Mas isso foi afetando até a nossa produtividade dentro do escritório mesmo, sabe? E vocês foram mudando até encontrar um balanço. E aí esse balanço foi acontecendo aos poucos. Então foi não abrindo mão do exercício, estipulando um horário mesmo, como um funcionário fixo mesmo, além do empresário. Claro, a gente tem obrigações além, né? Mas a gente teve que estipular, não, vai ter que ter um horário para chegar e um horário para sair. Não que todo dia isso seja um padrão. Mas hoje, por exemplo, a gente tem a segunda-feira que a gente tem um horário que sai um pouco, tipo, sai 6 horas, né, aquele horário. Porque a gente precisa passar no Hortifruti, fazer as compras da semana. Então é um padrão para as duas, assim, por mais que a gente faça isso de forma individual, mas é meio que uma regra do escritório. É o dia da feira. Ótimo. Dia da feira. Porque daí a gente não tem reunião até mais tarde por conta disso. Então a gente alinha o nosso cronograma da empresa com a nossa vida pessoal. A gente já vai planejando a agenda da semana também, juntamente com a nossa agenda pessoal, para não deixar a saúde realmente em segundo plano, né? Então, por exemplo, segunda de manhã tem treino de corrida. Independente de qualquer coisa, a gente vai pro treino às 6 da manhã. E segunda-feira também a gente sai daqui, é o dia da feira, então a gente vai, compra as nossas frutas, tudo pra semana, né, pra organizar a nossa alimentação, porque senão a semana já desanda, né. E vocês não sentem daí falta de tempo no trabalho? Porque eu digo assim, eu comecei agora a vida de empreendedor também, só que eu não fiz igual vocês, eu não comecei nesse foco total no empreendimento, inclusive a minha maior causa de ansiedade no momento é esse, tipo, se eu tô realmente fazendo diferente, porque eu não tirei nada da minha rotina de vida saudável, então eu tenho meus exercícios, mas eu nem mantive igual. Nem deve, é a melhor forma. Assim, eu não sinto, porque, na verdade, eu acho que esse estilo de vida faz com que a minha produtividade no escritório aumente. É incrível, assim, parece que eu tenho... Porque eu sento no escritório, ou a gente vai na obra, enfim... É aquilo, é foco, sabe? Tipo, alimentação saudável, exercício, tudo combinado traz muito mais produtividade, concentração, foco pra gente em tudo que a gente tá fazendo. Eu brinco que é uma roda, assim. Se todos os pontos não estão ligados, não vai girar, sabe? Se eu sair de casa sem ter minhas refeições separadas, todas separadas, até isso na nossa rotina, né? Então a gente alinha o horário de parar realmente. Porque a gente senta na frente do computador e começa a responder os clientes, e às vezes projetar, não para, né? E não para. Então a gente alinhou, tipo, entre um horário e outro, a gente vai parar para almoçar, vai parar para tomar um café da tarde. Porque senão fica uma vida meio que sem limites, assim, sabe? Até na rotina dentro do próprio trabalho. E quando eu não tinha essa rotina e esse planejamento, toda essa organização, eu me sentia muito mais cansada, muito mais exausta. Então, às vezes, chegava no escritório já cansada e a produtividade ia lá embaixo, e agora não. Mas... E tem um negócio, não sei se vocês têm problema com ansiedade também, não? Nossa, muito. A corrida pra mim é um escape, assim. É um escape. Parece que eu preciso correr para o meu corpo acompanhar a minha mente, sabe? Então eu amo correr, não tiro da minha rotina, tem épocas de baixa, épocas de alta, mas eu preciso fazer isso para descarregar energia, assim, tanto a academia quanto a corrida são formas de alinhar
a mente e o corpo mesmo. Exatamente. O pessoal Pra mim da também. assessoria, assim, muito esse lance de ser o escape deles, né? E através da corrida e esse gasto, né, calórico, essa energia que a gente demanda ali nesse período, é uma forma de alinhar muitos outros fatores da Áreas, né, vida, né? também. Tanto alguma coisa pessoal que às vezes eu tenho para resolver, tô ali correndo, mas tô pensando, como que eu vou resolver isso? Às vezes até correndo é forma de inspiração para algum projeto, né? Porque a gente tá correndo, vendo coisas então, novas, né? Vendo a cidade, né? Vendo necessidades também, ou até coisas que não funcionam e tu fica, isso não vai funcionar, sabe? Isso, o estalo vem na corrida. Muitas vezes. Eu vi um lance muito legal uma vez, um podcast também, que o cara fala do porquê que tantas ideias nascem no banho. Porque hoje o mundo é tão corrido, tão louco, que nunca tem um momento que você para. Você vai no banheiro, você leva o celular. Você vai comer, você tá com o celular do lado. E no banho você não tá com o celular. No banho você não tá com o relógio. No banho você descansa a mente. E aí quando você relaxa, descansa a mente, tu pensa e as ideias, a corrida dá esse mesmo proporção. Não tem como ficar correndo Não no tem celular. outra. E é muito só a cabeça, só a gente, né? A corrida é uma forma que eu me conecto comigo mesmo, de uma forma incrível. Eu até comento sempre, quando eu fiz um ciclo de maratona, eu não usei fone, eu fiz todo o ciclo sem ouvir nenhuma música. E aí as pessoas falavam, tu é doido, né? Psicopata, com certeza. O que tu faz? Tipo, um treino de 30 quilômetros sem um fone. Eu penso, eu tô o tempo inteiro pensando. E é uma forma até, tanto pensando em coisas que eu tenho para resolver, quanto uma forma de agradecer. Então é uma forma de me conectar também com Deus, comigo. Então são formas que a gente vai alinhando. Perceber o ambiente ao nosso redor, né? Porque às vezes a gente tá tão naquela loucura do dia a dia que nem percebe o ambiente, né? Então hoje, pelo menos eu sinto muito isso. A gente corre de manhã cedo, né? Então, é incrível, assim, a gente vê muitas vezes o nascer do sol, aquela coisa linda. Então já é um dia já é uma forma de começar o dia agradecendo, assim, e é outra energia, né? A gente começa o dia com outra energia. E se acordar de mau humor e não quer correr? Vem essa energia igual ou não? Vai mesmo assim. Hoje em dia, essa mesma energia. No fim vem essa energia. Mas hoje em dia vai mesmo assim. Hoje, acho que eu falo por mim e pela Natália, né, mãe? Porque acredito que ela concorda. Que a gente tem muito isso da disciplina. Então, é muito difícil a gente furar, sabe, no treino. Porque a disciplina já se tornou parte realmente da nossa rotina, então não tem como... Vocês fazem essa ligação com o trabalho também? Tipo, metas? Porque eu vou te dizer pra você, é surpreendente eu estar ouvindo isso. Por quê? A gente nunca conversou sobre trabalho específico, né? Só na corrida e tal. E quando eu vejo a página de vocês, cara, o que ela me transmite é tipo assim, um negócio aconchegante, é tranquilo, é um negócio, tipo, agradável, assim, cara, a disciplina e o dia a dia não é um negócio, né, agradável, gostosinho, é um negócio, você tem que se esforçar para aquilo, você tá sempre colocando ali, né, e aí às vezes a pessoa olha, que foi o meu caso, olha lá e pensa assim, não, eles devem fazer isso ali bem zoeira, claro que não é assim, né. Mas eu acho que em partes também, né? Porque... É que é uma forma de alinhar, é que a gente tem, é um equilíbrio, né? Não tem, eu sempre comento, não tem um equilíbrio, ninguém tá 100% equilibrado, né? A gente está sempre numa balança, tentando chegar no equilíbrio. E eu acho que tanto no esporte, quanto na empresa, quanto na minha vida pessoal, vai ser sempre assim, a gente vai, às vezes a balança vai estar mais para um lado do que para o outro. E é assim também na empresa, né? Como ali da rede social, tem períodos que a gente tá, focado, entrega, consegue... Porque é difícil todas as demandas que a empresa tem, né? Sim. Assim como da nossa vida pessoal, ou quando a gente se dedica a algo do esporte. Então, depende o que a balança tá pesando mais naquele momento. Eu acho que, assim, a gente tem uma rotina muito frenética, de verdade, assim. Começa às 5 da manhã e para só depois das 10. Mas eu acho que a gente tá sempre tentando achar esse equilíbrio, né? Tá sempre buscando. E é até engraçado, né? Falar sobre isso, assim, dessa rotina frenética, porque como a gente tava falando antes, né? De começar de filosofar e conversar sobre a vida, assim. E uma coisa que esse ano a gente acabou incluindo, que não era da nossa rotina, foi a meditação e o yoga. Até isso a gente precisou colocar. Porque é aquilo, né? A gente vive nessa rotina frenética, a corrida por muito tempo é
é ainda, né? E por muito tempo foi um escape. Mas parece que eu cheguei num momento que eu preciso também saber desacelerar. Porque eu tô sempre frenética, eu tô sempre correndo, pensando correndo, Todas trabalhando. Então, chegou um momento que eu pensei assim, nossa, eu preciso conseguir sentar e ficar quieta. 5 minutos ali, que seja, sabe? Porque vira um vício tudo isso, né? A corrida é algo agitado, a rotina do dia a dia é agitada, né? Então a gente incluiu juntas isso como uma forma de se puxar para também dar uma acalmada, assim, na mente. E vocês já colocaram essa meditação na rotina? Estamos colocando. Sim. E já mudou alguma coisa? Você já sente alguma mudança ou ainda está no processo engatinhando? Eu sinto mudanças. Eu sinto bastante. Nossa, no começo foi bem difícil, assim, a meditação para mim, posso falar por mim, foi bem desafiador, porque para uma cabeça que não para quieta nunca, e sentar ali e começar com 5 minutos uma meditação guiada, ficar parado ouvindo aquilo, ouvindo alguém, tipo, vai acabar. Tu fica, meu Deus. Não, pai, eu não aguento mais respirar. Não aguento mais respirar. Emana amor. Aí tu fica, ai meu Deus, emana amor. Sabe? Mas depois que o tempo vai pegando, aí vai conseguindo aumentar e tal. E é outra energia que sai. Parece que eu saio de casa mais calma, assim, tipo, parece consciente, eu acho. Isso, a gente se torna mais consciente de tudo que a gente está fazendo e pensar no agora, né? Por exemplo, agora nós estamos aqui participando do podcast. Esse é o momento, sabe? Não existe outro momento além desse. Então a meditação traz muito isso. Então eu vou correr, sabe? Eu tô correndo e o resto é resto para depois. Ou eu tô no trabalho, Meu foco é agora, no projeto que eu tô fazendo. É realmente o negócio do agora, né? De viver o momento presente. Assim. E é uma forma de se policiar, porque quando tu entra nesse universo ali da meditação e tudo mais, acaba que às vezes tu tá ali correndo, vem uma coisa na tua cabeça e a gente pensa, não, gente, eu tô correndo, agora vamos correr. Depois eu penso nisso. Ou às vezes eu penso, tem que falar com a Alice sobre isso. Tá, depois tu fala com a Alice sobre isso. Que massa, que massa. Porque a minha pergunta é a seguinte, e essa é essa, tipo assim, tu leva essa meditação pro resto do dia ou é só para aquele momento? Não, tu realmente leva ele pro resto. É que a gente vai trabalhando sempre tentando, né? Tentando, não, porque a gente encontrou o equilíbrio, mas é um processo. Muito legal. Tá, e agora assim, ó, vocês falam que vocês são muito disciplinadas, tanto no trampo quanto na corrida. Essa disciplina veio de vocês da vida pessoal de vocês, ou vocês acham que vocês foram desenvolvendo elas ou no esporte ou no trabalho e passou de um pro outro? Faz sentido? Tipo, vocês acham que vocês começaram no esporte, o esporte foi dando a disciplina para vocês começaram a jogar essa disciplina no trabalho? Sim, ou pra mim foi. Nessa ordem? Pra mim foi principalmente no ciclo de maratona ali. Faz quanto tempo que tu fez a maratona? Vai fazer 2 anos esse ano. E aí a gente tava falando hoje sobre o podcast, lembrando de algumas coisas, e eu falei pra Alice, foi um período assim que realmente... Foi quando eu entendi, porque eu vinha daquele período frenético de sair daqui 10 da noite, e a partir do momento que eu me inscrevi na maratona, que numa quinta-feira eu tinha 20 quilômetros para correr, eu tinha que falar, não, 7 da noite eu tenho que estar em casa ou estar saindo daqui, porque eu tenho que comer, separar as coisas do outro dia, deitar cedo, para dar conta de correr. E aí eu lembro que a gente estava tendo uma obra também, que era um pouco longe, e às vezes tipo, o pedreiro chega na obra às 6 da manhã, né? E eu tinha que correr os 20 quilômetros, chegar aqui e ir na obra, para dar tempo de encaixar tudo. Então a maratona foi o que virou uma chave, assim, da minha disciplina. Então através do esporte eu fui incluindo a disciplina nas outras áreas, assim. Porque... E eu acho que é sempre pensar que ninguém vai fazer por ti, né? Se tu não fizer... Não tem, então a disciplina, pra mim, pelo menos é muito sobre isso, assim, tipo, ninguém vai fazer por ti, tu tem que fazer, isso em todas as áreas, né, da vida. Quando é que vai ser a tua maratona? Vamos. Porque não tá puxando ela pra maratona. Não, ainda... Pô, 21 vocês já fizeram, né? Já fiz 3 vezes. Olha aí, ó. 21, mas tá a maratona ainda tô estudando. É porque também tem isso, né? Outra questão também que a gente fala muito sobre isso, né? Que são fases, né? E a gente também tem que respeitar algumas coisas. Então, por exemplo, esse ano, eu sei que eu não vou fazer uma maratona, porque eu tenho outros focos, outros objetivos em outras áreas da minha vida. E tu viu que demanda tempo, né? Eu sei que demanda tempo, porque eu acompanhei todo o ciclo dela. Então, tipo assim, a gente tinha treino, daí tinha 8 quilômetros, ela tinha 26. Nossa. Aí a gente saía juntas,
E aí tinha uma hora que eu voltava e ela ia, assim, eu só via ela indo. Meu Deus do céu, pensava, coitada. Chora. E isso é uma forma que a gente alinha também, né? A empresa e essa parte do esporte nossa. Porque a gente sabe, viu o quanto demanda isso de uma da outra. Então a meta da empresa também tem que estar alinhada com isso, sabe? Porque vai exigir cansaço, talvez um pouco menos de tempo, né? Quando a gente fala ali de períodos de reuniões que acontecem de noite, então a gente entende que a pessoa como atleta precisa estar em casa mais cedo. Então é uma coisa que a empresa anda sempre muito alinhada com todas as nossas decisões pessoais, assim, né? É como um casamento, realmente. Tipo, eu sei o que a Alice, a gente sempre conversa sobre os nossos objetivos fora da empresa, pessoais, para que alinhe assim, a empresa nisso também. Pô, que massa. Porque senão as coisas desandam, não adianta. É como a Alice chegar hoje e falar, vou morar fora. E aí eu fico, tá, mas calma aí. Né? Exatamente. Então, é nesse quesito, assim. O lance falou de virada de chave, eu acho muito massa. Porque agora diz que 2025 é o ano do faz primeiro e depois aprende, né? O modelo coach online agora é isso, né? Exato. Mas tem uma parada muito legal. Eu escuto muito... sabe esses palestrante motivacional que ficam berrando aquelas coisas, você tem que ir, você... Então, eu escuto muito esse tipo de coisa. E aí tem um cara muito legal que ele fala que quando as pessoas estão numa encruzilhada onde as únicas opções são ser bem-sucedido ou morrer, elas tendem a serem bem-sucedidas. Exatamente. E isso vale pra tudo, tipo assim, cara, vou fazer o negócio da maratona. Vou fazer, e agora? Ou foi exatamente faz, ou assim. te vira. A pessoa tende a se virar, né? Foi exatamente assim, meu Deus. E como é importante, eu acho também, não só nisso, né, do ciclo da maratona, mas em tudo, tu ter como sócio, enfim, até a pessoa ali que tá do teu lado, família, enfim, que te apoie nisso, né? Eu acho que também ter pessoas do teu lado que estão te apoiando, estão te puxando sempre pra cima é muito importante, né? Isso é essencial, assim, porque tinha sábados, assim, que a gente sai pra correr ali. Lembro que teve um sábado que eu corri 36 quilômetros. Fui de Penha a Barra Velha correndo, voltei. Passei, sei lá, horas, e eu nem lembro, mas mais de 3 horas correndo. E a família tem que estar alinhada com isso, né? Ou só o teu companheiro, ou teus filhos, né? Dependendo da tua realidade. Porque tá ausente. E os amigos também, porque eu lembro que eu saía para um aniversário e eu colocava 10 horas, já é tarde, mas eu tenho que ir embora, sabe? Porque eu preciso ter hora de sono. Então, tudo isso envolve. E isso eu trago para a empresa também. Claro. Minha família tá alinhada com os nossos objetivos, porque sabe que esse é um período que eu vou estar, alguns períodos, como final do ano, vou estar trabalhando muito mais, às vezes, do que no começo do ano. Todo mundo quer o apartamento pronto pro Natal, ela correria apartamentos de praia. Então, tudo isso precisa estar alinhado, assim, né? Pra disciplina e tudo mais. E qualquer desafio que a gente entre, né? Porque não é brincadeira, assim. Eu fiz meu ciclo, levei tudo muito a sério, assim. Fisioterapia, nutricionista, todos os treinos ali, né? Tentei seguir ao máximo. Porque qualquer bobeira é uma lesão e prejudica. E assim, hoje o meu desespero sempre foi me machucar através do esporte, porque eu não quero parar jamais. Então, isso tudo tem que estar muito alinhado, assim, bons profissionais ao teu lado, né? Exatamente. A pior coisa é dor mesmo. Eu tô com... Começou a incomodar o meu calcanhar, cara. Aí já vai batendo aquele desespero, já bate o medo, né? Não, mas o gelinho tá dando... que bom. Mas é incrível, assim, quando tu realmente tá com pessoas do teu lado que estão sempre te puxando pra cima e isso te motiva a crescer, né? Tipo, eu e a Natália, eu vejo muito isso, assim, a gente tá muito alinhada em tudo. Às vezes, quando uma tá mais desanimada, a outra já vem, vamos, não sei o quê. Não dá tempo. Sabe, não dá tempo. E a gente se ajuda em tudo, assim, então isso realmente faz diferença. Ter pessoas do teu lado, né? Porque sozinho realmente de novo chega em lugar nenhum, né? É muito legal esse diz que a corrida em especial, né? É o esporte individual mais coletivo de todos, né, cara? Exatamente. Porque exatamente. Como tu falou, é tu contra você mesmo, você correndo lá, ninguém vai correr por ti. Mas às vezes, cara, ontem no treino, cara, eu tinha 10 km pra fazer uma velocidade que eu ainda não tinha feito. Aí, beleza, vamos correndo. Cara, nos últimos quilômetros, as pernas já dói, a cabeça já dói, o calcanhar dentro demais, assim. Aí eu dou aquela baixada no ritmo, assim. Daí uma colega de assessoria, nas últimas 2 voltas ali,
decidiu que era uma ótima ideia filmar a minha volta. Daí... Aí põe a barriga, estufa o peito, acelera o passo, foi a volta mais rápida. Eu cheguei morrendo, mas a volta foi a mais rápida. Então, e às vezes a pessoa nem percebe, ela faz tipo assim, legal, mas cara, ajuda um outro, puxa um outro. Né? E isso tanto pro bem quanto pro ruim, né? Porque as pessoas que são muito para baixo tendem a puxar a gente para baixo. Exatamente. Então, por isso que o equilíbrio, essa tentativa de chegar nesse equilíbrio é bom, né? E isso o esporte também me trouxe, assim, essa visão de como como o esporte muda a vida das pessoas realmente. Todo mundo fala isso, o esporte muda vidas, e realmente, assim, eu vejo familiares meus que nos últimos meses aí estão se dedicando mais na academia. Nossa, tem um familiar que perdeu 14 quilos com reeducação alimentar e esporte. Então, dá um orgulho, assim, de ver que a pessoa tá se dedicando e cuidando de si, assim. E isso incentiva o todo, né? Isso reflete em todas as áreas da vida da pessoa, inclusive na profissional, né? Então, Sim, total. Incrível. Total. E é muito visível. A pessoa que tem esse viés, assim, sabe? Que se dedica ao esporte. Às vezes a gente tá conversando numa roda de pessoas, conversando com as pessoas, e dá pra ver. Dá pra distinguir a pessoa que é, tipo, mais sedentária, né? Que é mais... e a pessoa que... Esse lance de distinguir a pessoa que é sedentária, que não é... Cara, a gente sempre fica nesse negócio de corpo e mente, né? Eu toda a vida eu falo que na minha cabeça não existe corpo e mente, é uma coisa só. É uma coisa só, eu também acho. Tu também tá nessa vibe? Porque assim, cara, tua cabeça... Tudo anda junto. Exato, ela não é separada do teu corpo, ela vai pensar da forma com que tu alimentar ela. Exato. Se tu ficar em casa sedentário, comendo muito carboidrato, por exemplo, tua cabeça vai sempre pensar da forma de te deixar mais confortável, mais parado, mais alimentado, e vai dessa forma. Se tu não sabe o que tu vai fazer amanhã às 4 horas da tarde, tua cabeça vai começar a pensar no que ela vai poder fazer, que vai começar a ficar ansioso por aquilo. Então eu acho que tudo que tu faz com o teu corpo, com tua mente, um interfere no outro diretamente, que é a mesma coisa. Exatamente. Falando em mente e corpo agora, em resiliência e paciência, porque assim, tu fez o ciclo de maratona, então tu deve ter aprendido muita paciência e muita resiliência, porque, meu Deus, 36 quilômetros eu não fiz ainda, deve ser um horror. E no trabalho eu acho que é talvez até pior, assim, porque eu larguei a CLT para empreender faz 3 meses, eu acho que eu já me estressei mais nesses 3 meses do que nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, fácil, assim. Eu acho que a corrida, assim, não só a corrida, eu acho que o esporte, tudo no geral, né, ele ensina a gente muito a respeitar as fases, né, e o processo todo. Então, tipo, claro, né, a Nath não chegou correndo 36 quilômetros do nada, foi todo um ciclo. E é assim também na nossa vida profissional, né, a gente não chegou até aqui do nada, foi todo um processo, né, de muito trabalho, enfim. Então, eu acho que respeitar isso também, né, dos processos das coisas. E é difícil, né, como tu comenta, né, que começou ali, tá 3 meses e tal, a gente também não tá aí no mercado há tanto tempo assim, mas é difícil porque a gente tem nossos sonhos, quer alcançar tal coisa e outra coisa, e das metas que a empresa tem, e aí hoje nesse mundo de internet, tanta informação, e vê um e vê outro, se compara muito, né, então eu acho que é difícil, e por isso que é maravilhoso quando a gente tem pessoas para puxar a gente, sabe, uma cordinha que, calma, a gente tá aqui nessa casinha ainda. Volta, a gente vai chegar lá. É uma escada, né? A gente tá subindo. Leva um tempinho, mas a gente vai chegar lá, sabe? E isso tanto pro esporte, quanto qualquer outra meta que a gente coloca na nossa vida, né? Porque é como a corrida, eu lembro que o dia que eu acordei, um dia antes pensei, amanhã eu vou correr. Tipo, foi bem na época da faculdade, assim, que eu não tava na academia, inscrita nem nada, mas eu precisava fazer um exercício. Amanhã eu vou tentar correr. E aí eu levantei, assim, botei minha roupa em jejum e fui correr. E aí corri 1,5 km, cheguei num ponto, daí voltei com o celular na mão, não tinha relógio, não tinha nada, né? Cheguei num ponto, falei, voltei. Quando eu voltei, minha pressão caiu de um jeito que eu sentei no chão. Pensei, pronto, vou morrer. Morri, garota morre depois de correr 3 quilômetros. Já aconteceu comigo também. Atrás, assim. Então é um processo. Passei mal nos 3 quilômetros, porque não estava nem próxima de estar preparada para colocar. Estava em jejum, né? Não tinha conhecimento nenhum. Mas assim, aí foi pro 5, pro 10.
Foram etapas, assim. Vai subindo, né? Que E vai na vida subindo. profissional é a mesma coisa. Mesma A gente coisa. começa ali Parece clichê, quase né? desmaiando. Difícil. Parece clichê. quase assim. morrendo, mas no É final... difícil, a gente quer chegar, tá lá, né? Lá em cima, mas a gente, aos poucos, a gente vai se preparando para novos desafios. Porque se hoje eu subir 10 degraus, assim, eu não vou estar pronta, talvez, para um desafio que tenha lá na frente, né? Então eu preciso passar por alguns aqui embaixo para conseguir alcançar os próximos. E aí a gente vai se consolando assim, né? a gente levando sempre assim fala sobre pra isso vida. mesmo. Que é isso. Eu aprendi muito, mais na academia do que na corrida, porque na corrida, cara, eu tô, sei lá, 1 ano e poucos meses ali na assessoria, e agora que eu comecei a ficar feliz, assim, com o meu crescimento, porque antes eu assim, nossa, fiz muito bem, foi muito bem, aí era 4, 5 meses pior, assim, porque dei tudo que eu tinha lá, sabe? Até hoje, acho que a minha primeira meia maratona foi a minha melhor, assim. Ontem que eu fiz mais rápido, mas em geral a minha primeira foi a melhor que eu tinha feito até agora. Assim. E aí esse ano eu comecei a ver a melhora devagarinho, mas ela vinda assim, né? E na academia não, na academia foi muito engraçado, porque daí, cara, toda semana eu queria aumentar o peso. Aí toda semana eu ia lá e aumentava o peso. No começo foi de boa, assim. Quando começou a não dar mais certo, porque realmente chega uma hora, tipo, tu precisa de mais massa, que tu tens não vai fazer, né? E aí não ia. Aí eu, dava uma frustração, daí eu ia falar com os outros caras, não, cara, é assim mesmo, é normal. Eu falei, não pode, tem que ser. Até o cara aprender isso, leva muita porrada, né? É que a gente quer sempre estar em constante evolução, né? Mas a gente tem que entender que o processo é lento, né? E a gente tem que curtir também isso, né? Isso, e além de tudo tem que curtir, né? Aprender a curtir, exato. Às vezes sair pra correr de boa, sem se preocupar, sabe? Só... vou correr aqui tranquilo, sem ficar pensando muito. Olhando o relógio, né? Exato. Eu adoro quando ele coloca lá treino regenerativo, pace leve. Pace leve é ótimo. Exatamente. E aí parece que nesse a gente tem tudo pra dar, né? Essa é a pior parte, né? Nossa, podia ter feito muito mais rápido. Horror. Tá, agora sim, tudo que a gente tá falando até agora é maravilha, né? Tudo funciona lindo. Como é que gerencia o tempo para fazer tudo isso? Porque o que a gente pensa é que assim, né? E eu já vim com essa cabeça já preparado para isso, mas o cara que ele trabalha, ele tem um trabalho fixo lá, ele tem hora para chegar, ele tem hora para sair. Não vou dizer que é mais fácil, porque tem as suas dificuldades, né? O cara vai ficar 10 dias lá, mas ele tem pelo menos uma programação já bem definida do que ele vai fazer, ele consegue trabalhar o resto do dia. Exato. Geralmente a gente enche o dia com várias desculpas, etc. Mas enfim, ele tem um dia programado para ele colocar lá. Agora, no caso de que você está empreendendo, essa hora ela meio que vai por água abaixo, né? No começo ela foi por água abaixo. No porque começo a gente vacilava entra nessa vida do empresário com essa cabeça, né? Que a gente acaba encaixando ali uma coisa em outra. Tem liberdade, tem uma liberdade de tempo. Que daí tem essa narrativa do empresário também, né? Ser empresário é uma maravilha, faz o trabalho a hora que quer, faz o que quer. Pode ir na academia às 3 da tarde, que eu nunca fui. Nem eu. Herdeiro, herdeiro. Fui. Na minha realidade isso não existiu. Eu tô lá treinando 6 da manhã na academia igual todo mundo. No pior horário. No horário mais lotado. Porque eu vi que pra mim não adianta essa rotina, sabe? Porque a gente tem que impor limites em tudo. Porque se deixar, eu vou estar trabalhando 24 horas, o tempo inteiro, sabe? Porque se eu não tô trabalhando dentro do escritório, tô trabalhando pela rede social, ou tô respondendo um WhatsApp, ou agendando alguma obra. Tá na obra. Então a gente aprendeu que a gente precisava também ter esse horário fixo, como um funcionário da empresa. A gente precisava ter um horário para entrar e o horário para sair, ele fica mais flexível dependendo dentro da nossa rotina realmente, porque às vezes precisa se estender. Mas um horário para estar no escritório foi fixado, assim, como um ponto mesmo, sabe? Porque é a forma que a gente encontrou de ter disciplina. Porque se a gente não sabe o que vai fazer às 7, às 8, se a gente não tem os horários do que vai fazer, não é uma rotina, né? Então a gente precisou colocar isso para o nosso corpo entender também. O corpo precisa entender o horário que ele tem para ir dormir, o horário que ele tem para acordar, o horário que ele vai ter
a fome para comer, o tempo para parar para comer. Então foi uma forma de encaixar tudo isso. Claro que a gente não segue 100% disso, porque às vezes a gente tem que colocar, às vezes, um cliente no sábado, se for necessário, ou uma reunião online fora do horário que a gente estipulou ali, né? São exceções que a gente abre uma vez ou outra. Mas a gente se organiza para isso. Mas a gente se organiza para isso. Como hoje a gente vai estar aqui até um pouco mais tarde, então a gente já trouxe mais comida. Já fez o nosso lanche. Já tem a comida de amanhã, já está pronta, porque a gente sabe que vai chegar mais tarde. Então é um cronograma para seguir a rotina. Gente faz um cronograma da semana mesmo, né? A gente alinha toda semana. Vai ter reunião na terça, vai ter tal obra na quarta, então... Daí já organiza toda a alimentação com base nisso, assim. É cansativo, não vou dizer que não é, porque é bem cansativo, mas é o único jeito que pra mim, pelo menos, dá certo. E se não fizer esse negócio dessa organização da semana, a semana rende bem menos. Nossa, não rende nada. Eu tenho oscilado bastante, eu tenho falhado nesse de fazer a minha planilhazinha. Antes eu fazia, segunda-feira eu parava, eu atendia as mentorias e depois fazia a programação da semana. Aí não fiz uma semana, daí na outra fiz, aí não fiz na outra, aí não passou. Fiz de novo. Aí, já embaralhou tudo. E, às vezes a gente até dá risada, né? Porque às vezes tem evento, alguns parceiros nos convidam para alguma coisa e a gente fica até mais tarde, e aí a gente volta e fala assim, amanhã a gente podia chegar um pouquinho mais tarde, né? Aí no outro dia, 5 da manhã, a gente tá lá correndo, sabe? Saindo pra corrida. Ou tá saindo de casa pra ir pra academia. E se vocês tiverem o caso, tipo assim, foi coagindo tudo, ficou tudo um negócio que todo mundo quis marcar no mesmo dia, não daria tempo para vocês fazer as atividades físicas de vocês. Como é que lida? Aí... Paciência? Adia? Depende da urgência, né? Depende da urgência, mas... Nossa, mas é difícil. É muito alinhado. Tipo, a gente tá com a nossa agenda até semana que vem alinhada. Até sexta-feira da semana que vem ela tá alinhada. Já tem obra pra semana que vem. Marcada, então, reunião. Tem coisas que acontecem de uma semana pra outra. Assim, a segunda-feira tem um espaço na nossa agenda lá, organizar cronograma. Alinhamento. Então, esse alinhamento, ele segue... Mas acontece, pode vir a acontecer, né? E um diazinho também não machuca. Não, daí a gente realoca ali, né, se precisa. Massa. E deixa eu perguntar um negócio pra vocês assim, porque vocês fazem bastante tempo, praticam esporte. Vocês praticam esporte pela saúde, como hobby, ou vocês têm metas, objetivos, no caso a maratona tu teve, mas em geral, assim, vocês seguem uma planilha porque vocês querem ir melhorando aos poucos, ou vocês querem melhorar até tal ponto? Como é que funciona metas de vocês com a vida esportiva? Por que eu pergunto isso? Porque eu acredito que vocês trabalhem assim também, acho que a maioria das empresas tem metas, vocês sabem exatamente o que vocês querem, onde vocês têm, o que vocês têm que fazer, exatamente. No esporte, vocês lidam dessa forma também ou não? No esporte eu sou bem mais leve do que profissionalmente. Eu também, assim. muito. Profissionalmente eu me cobro muito mais do que pelo esporte. Então, o esporte ele varia muito do período que a minha vida num todo se encontra. Às vezes eu tô mais dedicada a ele, a baixar tempo, por exemplo, ou a seguir a planilha 100%, né? Daquela entrega do treino, mas é mais por saúde mesmo, assim. É engraçado, assim, mas se eu não cumpro a semana ali, ou o dia que eu não vou treinar, a Alice bem sabe, o meu humor nossa, até 1 da tarde eu tô insuportável. Não há café que eu nem falo com ela, assim, ó. A Alice já sabe, se tem uma coisa pra, tipo, o que tu acha? Olha, eu não acho nada nesse período. Mas eu também, assim, eu acho que eu deixo a minha meta meio em aberto em relação a isso, assim. Eu adoro, né, me exercitar, eu corro, gosto de nadar também, faço academia, mas eu acho que é de uma forma mais leve isso na minha vida hoje, sabe? Eu não tento também encher de muitos objetivos, muitos desafios, porque eu já tenho outros desafios em outras áreas da minha vida. Então, hoje, isso pra mim tá sendo mais leve, assim, quanto a metas, né? Eu não vivo do tipo, a gente não vivo do esporte financeiramente, né? Ele tá ali pra minha saúde. Então, exato. Ele é uma vantagem de ter um benefício mesmo. E assim, claro que eu quero estar sempre melhorando, né? Sempre
evoluindo no sempre em busca do esporte. melhor. Mas assim, não é algo que, eu preciso fazer 5 quilômetros em tal tempo. Eu não tenho isso, sabe? Eu Pra nem mim- consigo. Tipo, se eu coloco essas metas, vai dando tudo errado. Parece que se eu não tenho a meta, é a melhor opção. Daí eu melhoro sem meta. Você tem que correr sem a pressão, Por né? conta da pressão. Tem isso. Mas daí talvez, será que isso não auxilia a lidar com pressão no trabalho? Talvez. Olha aí, ó. Bota Fica uma meta aí, pro mês, fica faz um aí. teste aí pro mês. Né? Pode ser. Mas... Então o esporte e a atividade física para vocês, elas são realmente um suporte para a vida de vocês. Porque eu acho que é mais sobre mais uma coisa para se cobrar, entende? Então, eu falo por mim que eu já me cobro muito, né, em tudo. Então, se eu hoje, né, colocar essa pressão, essa meta muito, às vezes, inalcançável, ou até alcançável, mas enfim, né, vai ser mais uma coisa para eu me cobrar e talvez eu desista do esporte, sabe? Ou tipo assim, chega uma hora que não aguento mais, largo de mão, porque é a coisa mais fácil que eu vou ter naquele momento para largar de mão, porque eu não posso largar a mão no meu trabalho, não posso largar a mão de outras coisas. Então, eu, tipo, largaria a mão da corrida porque tá me exigindo demais, sabe? Eu tô cobrando muito. Então, eu acho que atrapalharia hoje. Eu procuro sempre de fazer de uma forma fluida, assim, essa parte do esporte. Tanto na academia, às vezes eu chego na academia, o que eu quero treinar hoje, sabe? Sem ter muito essa exigência regrado. Porque se torna uma coisa... maçante. E se torna uma coisa mais tranquila de eu ir. Às vezes eu vou pra academia, eu quero fazer uma escada. Aí eu faço uma escada lá, uns 30 minutos, e tudo bem. Não me cobro de estar sempre puxando peso. Porque daí também interfere em outros pontos da corrida, e assim vai, sabe? E isso aconteceu muito comigo na maratona, que foi uma fase difícil depois que eu saí da maratona voltar a correr. Porque eu peguei um abuso, assim. Não queria mais saber de correr. Eu falei pra ele assim, 1 ano sem comprar um tênis. Aposentou. Não aguento mais comprar tênis. Aposentou o tênis. Não durava no armário. A sola ficava lisa igual um chinelo. Eu falei, não, 1 ano... Fiquei 1 ano sem assessoria. Só saía pra correr 5 quilômetros, parava lá no joelho, ele falava, 5 quilômetros de novo? vai fazer teus 5 quilômetros. Mas eu precisei dar esse tempo pra voltar a ter gosto da corrida, sabe? De tentar mais, assim. Acho que a maior diferença é que vocês gostam do esporte, da corrida, vocês se divertem com isso, né? Eu detesto. Não gosta de correr? Por que tu tá correndo? Justamente porque eu não gosto. Tá. Eu tenho essa vibe. Eu tô no ciclo de maratona agora, né? Que legal. Vou fazer a serra e depois eu vou fazer a primeira maratona. Legal. Que massa. Mas eu coloco metas, sabe? Metas. Então, a minha meta agora é a serra e depois a maratona, e aí depois chega, porque antes o meu foco era academia, então, né, queria crescer, ficar forte, e comecei a correr. Aí, cara, eu fiquei 1 ano correndo, né, o pace ficou praticamente igual, né, não melhorava nada. Aí eu falei, não, vamos me inscrever nessa prova, foi o mesmo esquema que tu falasse da maratona, assim, e me inscrevo, depois eu me virei, né. Me inscrevi na prova do Rio do Rastro, e daí comecei a conversar com o pessoal, eu tava com 96 quilos. Aí um camarada meu, que ele é mais forte do que eu fisicamente, na academia ele pega mais peso que ele falou, cara, eu fiz a Serra do Rio do Rastro, eu tava com 78 e eu sofri, tá? Tem que estar leve. Ali eu já levei um tapa. Ai, meu Deus. Será que eu vou ter que perder peso? Daí eu até já foi um desafio pra ti também, né? Sim, demais. E aí, e não só o desafio, mas o preço que tem que pagar, porque, cara, eu não sei se vocês já tentaram ganhar massa na academia, mas eu tô tentando. É muito difícil, cara, é muito difícil. E aí, cara, o cara passou o ano inteiro se matando de comer pra falar assim, vamos jogar tudo fora agora, vamos perder tudo. Daí eu sentei, conversei, na época eu tinha nutricionista, hoje eu tive que dar uma pausa por razões empreendedorísticas, mas aí conversei com o nutricionista, conversei com o Eugênio, conversei com o cara da academia que me ajuda bastante e tal, e falou assim, cara, você vai perder, você vai ficar pra trás, mas depois volta, cara. E aí eu tive essa conclusão comigo mesmo, tipo assim, mas se eu vou lá e vou fazer uma prova meia boca, então pra que eu vou fazer aquela prova, sabe?
E aí, não, eu falei, então tá, então vamos botar a meta. Eu vou fazer essa prova bem. Aí eu coloquei umas metas bem impossíveis, que é pra eu me desesperar mesmo e passar mal e não conseguir, mas vamos lá. Depois a maratona, e aí fechou. Daí ali acabou meu ciclo, eu vou correr, fazer os treinos normais, não vou querer, provavelmente fazer igual todo mundo que tava nessa vibe, assim, exato. Mas foi ótimo, preparado. foi ótimo. Mas isso é muito bom, porque, e é o que eu falei antes, é entender que são fases, né? E agora tu tá nessa fase de focar na corrida, na tua maratona. Depois tu vai voltar pra academia, vai focar na academia, vai voltar a ganhar massa. Então a gente tem que entender, sabe, essas fases que a gente passa na vida, passa né? pra E a gente alcançar esses escolhe. objetivos. E eu sou uma pessoa que eu sempre quero uma coisa nova, assim. Dá uns 2 anos eu quero fazer uma coisa nova. Então, talvez, logo eu me inscreva, talvez, numa maratona e me desafie de novo, vira. sabe? Bem assim. Já puxa outro, E aí já puxa mais alguém e assim vai. Porque se a gente ficar sempre fazendo a mesma coisa, eu que trabalho com o processo criativo, se eu ficar sempre fazendo a mesma coisa, não dá. não vai pra Eu preciso frente, de né? novidade, eu preciso estar em um ambiente diferente, pessoas diferentes, fazendo coisas diferentes, pra me inspirar também, né? E, ó, isso gera conexões, né? A gente tá aí hoje discutindo, debatendo, mas ali da maratona é uma coisa que eu falo pra todo mundo, assim. Todo mundo tem que fazer uma maratona na vida. É mesmo? Sabe? Porque é aquilo, tipo, mudou a minha vida no sentido da disciplina, do ver meu potencial, do quanto eu consigo, do esforço que é colocado, sabe? Isso da conexão mesmo da mente e do corpo, né? Porque também se tu não tiver uma cabeça forte, uma cabeça preparada, teu corpo não reage, né? Então tem que trabalhar muito a cabeça também. E tu vai trabalhar, tu prepara a tua cabeça mesmo, né? Esse lance da paciência eu tô aprendendo com a corrida agora, cara. E ela é traiçoeira, né? A corrida ela é traiçoeira, porque se tu para uma semana de treinar, parece que tu regrediu 6 meses. Meu, quando eu peguei dengue, cara, eu queria parar, assim. Teve um dia que eu fui fazer, eu acho que eu não fiz 5 km, não conseguia, assim, não tinha fôlego. Aí eu cheguei em casa, sabe aquele meme, né? Eu fico em posição fetal no canto chorando, assim, era eu, cara, eu sentei no chuveiro. E acho que eu devo ter ficado 1 hora no chuveiro, assim, tipo, cara, eu não quero mais, não dá, eu não vou passar por tudo isso de novo, voltar do zero para daqui 1 ano eu pegar dengue de novo e perder tudo de novo. E aí, tinha decidido que eu ia parar. Daí, beleza, eu parei, respirei, dormi, aí no outro dia eu falei, não, vou dar uma corridinha. Tudo na vida é passageiro, né, cara? Exatamente. Mas isso é, tipo, se a gente faz uma analogia até com a própria questão do empreendedorismo, né, de tu ter o teu próprio negócio, eu acho que faz todo sentido, né? Porque tem dias, assim, no começo que tu chega, não, vou desistir de igual tudo, tá com a dengue. vou distribuir currículo, não quero mais saber, não sei o quê. Daí no outro dia tu levanta e pensa, não, vou fazer dar certo, vai dar tudo certo, vou ter que ir. Então, tipo, é uma luta também da tua mente o tempo inteiro, né? Nossa, essa total. questão. Cara, tu descrevesse minha semana passada. Eu imprimi o currículo. Mas é assim. Não vai dar, vou bater com na a gente sorte. também, a gente falava, eu vou fazer Uber. Isso. Porque... Até se estabilizar, até dá, né? Porque leva tempo. Leva um tempo para as coisas se encaixarem, sabe? Não foi do dia para noite que a gente encaixou a rotina, que a gente criou uma cartela de clientes. Hoje, graças a Deus, tá tudo, meu Deus, né? Nossa mais empresa consolidado, tá consolidada, a gente não tem do que reclamar. Mas teve períodos difíceis, de perrengue, sabe? assim, de perrengue, de pensar, será que vai dar certo mesmo? Mas ao mesmo tempo não dá pra parar, sabe? E isso a gente volta lá naquele assunto de metas, né? Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem que olhar aquilo, onde tu quer chegar, sabe? E como a Alice falou, ninguém vai fazer pela gente, só a gente mesmo. E é uma briga diária com a nossa mente também, como na própria corrida, né? Então é uma briga diária. Não, vai dar certo, eu vou fazer acontecer, eu não sei como, mas eu vou dar um jeito, vou baixar a cabeça e trabalhar para isso acontecer. Então é como na corrida, né? Não, eu vou sair correndo, vai estar frio, vai estar chovendo. É a mesma coisa. De jeito, né? Eu tenho um cara que eu sigo, acho que é Alex Hormozzi o nome do cara. Ele é empresário, assim, mas ele começou com um negócio de academia e tal, e hoje ele é palestrante, ele fala bastante sobre empreendedorismo e tal. E ele fala que a ansiedade, ela mora no desconhecido. Se você sabe o que você vai fazer amanhã, e se você sabe as consequências, como você vai lidar com elas, tem muito menos possibilidade de ficar desesperado com o que vai acontecer amanhã. E ele fala sempre que
o empresário, para te ser bem sucedido, só tem que persistir um dia mais do que o teu competidor, né? Exatamente. Bem isso. É só insistir um pouquinho a mais, um diazinho que você fez a mais. e dá certo. Exatamente. E até aquilo que tu comentou sobre, não gosto de correr, mas eu tô correndo, né? Porque eu tenho uma meta. Então, com a gente também é assim, né? Às vezes as pessoas acham que o empresário, ele só faz aquilo que ele gosta, Nossa. só faz Meu aquilo Deus. que ele quer fazer. Meu Mas Deus. nunca... Se eu tivesse que parar de emitir aquelas notas fiscais dos que eu emitir, o contador que me incomoda todo mês, meu Deus. Então, a gente aprende muito isso também, né? Com o nosso negócio, assim, a gente faz... Olha, acho que metade das coisas são coisas que a gente, às vezes, não quer fazer, ou não quer lidar, ou, enfim, não gosta de fazer. Tem coisas que eu não ou gosto não de tá fazer. num dia, sabe? Porque a gente tem isso também, né? Tem dia que a gente acorda inspirado pra fazer tal coisa. Mas daí chega aqui e tem que fazer outra que não é o que tu quer, sabe? E assim vai. E é como na corrida, tem dias que eu não quero correr, mas eu vou correr, porque eu tenho que correr. Porque... Não quer fazer tiro, né? não quero fazer tiro. Ninguém nunca quer fazer tiro. Porque não pode ser rodagem. Mas tem muito isso, Sim. sim, né? As pessoas, é engraçado, acham que a gente faz só o que a gente gosta, né? Mas não, meu Deus. Vocês estão lá na vibe do David Goggins também, não? Porque na assessoria agora eles estão tudo passando os livros do David Goggins, né? Não tô sabendo. Sabendo, né? Então fique É na de olho no turma grupo, da noite. É que a gente é de outra turma. Ah, pode ser a turma da manhã, Então o pessoal tá viciadão no David Goggins. Você sabe quem que ele é, não? Não, desculpa. Tá, ele é... Desculpa, David. Não sei quem tu é. Enfim, ele é tipo assim, ele é um... Pensa no cara... O ícone de motivação, assim, ele é o cara, ele corre ultramaratona, por exemplo, ele correu várias sem ter o menisco, assim, então ele correu ela com dor, teve uma que ele teve parada no rim, os dedos do pé pararam, sangrava por tudo quanto lado, o cara é insano. Meu Deus. E, cara, ele é um ícone de perseverança, assim, e ele fala muito, ele tem 2 livros escritos agora e coautor de outros, mas ele fala muito da mente calejada, e ele fala bem isso que falou assim, cara, eu vou chegar no trabalho, eu vou chegar na minha vida, eu vou chegar em casa e vai ter coisas que eu não vou querer fazer. Mas eu preciso fazer elas. Algumas vão ter implicações imediatas. Então, se eu chegar em casa e a louça estiver suja e eu não quiser lavar e eu não lavar, tudo bem, ninguém vai morrer por isso. Mas se eu tiver que atender um paciente e for um cirurgião e eu não tiver afim, alguém vai morrer. Então, a ideia é que você tem que calejar a sua mente para que quando você vai fazer algo que você não quer fazer, você faça da mesma forma. Assim. E é por isso que eu corro. Exato. A ideia é justamente essa, de tudo. Calejar a mente, isso, né? tu começar com as coisas que são, não estou muito afim, mas eu vou fazer então igual. Que parece que é pequenas, que não vai ter problema, mas é assim que a gente aprende, né? E depois isso se torna... Isso vem pra rotina, né? Sim, porque total. é o que a gente tava conversando antes. Às vezes eu chego, sei lá, 11 horas da noite... Eu tenho que fazer o ovo, porque eu vou comer amanhã de manhã, sabe? E eu penso, nossa, meu Deus, tem que cozinhar um ovo. Mas se eu não fizer um ovo, amanhã de manhã eu vou estar num mau humor, porque eu não vou ter um ovo, comer o quê, né? Coisa. E aí vai parar numa padaria, e aí uma coisa vai levando a outra. É comer uma coxinha, um bolinho de coca. Isso. Deus me livre. Um pastel e um pão de cana. Daí eu tenho que ir direto pro hospital, porque se eu como uma fritura de manhã, eu já não tenho mais corpo pra isso. E uma coisa vai levando a outra, não adianta. Falar em uma coisa levar a outra. Tu falou que tu fazia atividades físicas artísticas antes, e tu trabalha com criatividade. Sim. Vocês veem alguma relação na criatividade de vocês e no esporte? Eu acredito que já que sim, porque pelo que tu falou, tu vai fazer atividades diferentes para isso, né? Mas vocês fazem alguma forma dessa ligação? Tem bastante, assim, até correndo, por exemplo, a gente tá correndo, tá vendo um prédio novo saindo, eles aplicando uma tecnologia nova, eu já fico, nossa, olha só, né, dá pra aplicar em outro projeto nosso lá também, ou dá pra se inspirar, ou ver alguma coisa que, tipo, isso não funciona, a maresia vai tomar conta, entende? Então uma coisa vai levando a outra através do esporte, assim. Só que também é uma forma de aliviar, dar aquela descompressada assim na mente, dar uma descompensada e aí dá aquele espaço, igual tu comentou antes, né? De a gente não tá com o celular, tomar banho, aquela ideia do banho e abrir espaço para novas ideias. Eu acho que é muito mais sobre inspiração, assim, do que sobre criatividade, sabe? Para mim, pelo menos. Porque os esportes que eu faço, que eu pratico hoje, que são corrida e natação,
eu me sinto muito inspirada, assim, né? Porque tu vai correndo ali pela praia, né? Que é onde a gente corre, geralmente, eu vou nadar no mar. Então, eu me inspiro muito, sabe? Daí já começo o dia realmente inspirada, com uma energia bem diferenciada, assim. E isso eu acho que, daí sim, atiça a minha criatividade, né? De certa forma. Essa inspiração toda, através do esporte, traz pra criatividade, assim. Que massa. Eu tenho isso também com corrida e com musculação, para escrever também. Eu escrevo, vira e mexe, eu escrevo alguns versos, assim, porque com dor, especialmente com dor, né? Adoro escrever sobre dor, né? Sobre felicidade. Inspira a gente, né? Porque a gente tá ali naquele momento e a gente tá desconectado de tudo, né? Desconectado de rede social, de celular. Fone, às vezes. Eu mesmo quando eu tô nadando, tô só nadando, então, e não tem nem como parar, né? Então eu tô lá, eu tô só eu comigo mesmo, então isso também acaba trazendo inspiração pra gente, né? Tipo, esses momentos que tu só tem tu e os teus pensamentos ali. Agora eles chamam de mindfulness, né? Tem nome bonito, né? Tem nome bonito. E aí a gente começa também a prestar atenção em, às vezes, coisas que tu não presta atenção no dia a dia, né? Por exemplo, eu moro em Itajaí a minha vida inteira, mas às vezes eu tô correndo e eu consigo ter uma percepção diferente de algum lugar, algum ambiente, sabe, que eu nunca descobrir, né, casas novas. Descobrir, ou tipo aquela casa que do nada demoliram, mas cadê? Como assim? Tinha alguma coisa aqui, e aí lembra. Então faz a gente perceber o ambiente também de uma forma diferente, assim. E mudar de esportes, tu vê estilo diferente da natação e da corrida, que a gente falasse, ou é mais lance de relaxar a cabeça? Eu acho que tem bastante diferença, assim. Pra mim tem. Massa. Mas eu gosto dos dois. Não, claro, mas são estímulos diferentes. Às vezes tu vai se encontrar no terceiro esporte, algum estímulo diferente também. São estímulos bem diferentes, assim. Tá, e aí se vier um terceiro esporte, daí como é que faz? Como é que bota isso nas 24 horas do dia? Até meia-noite às 6, Não faz, né? Não dá mais pra encaixar. O pessoal fica falando de triatlo, eu falo, não, tá tranquilo assim. Eu tinha me dado meta do triatlo, mas esse ano já vi que não vai dar. Eu tô bem assim. Vai trocando. Tu daqui a pouco arruma mais um, então. Eu acabo substituindo um pelo outro, assim, né? Mas... uma coisa que eu percebi é que, geralmente, eu acho que eu tô vendo isso em vocês também, o pessoal que pratica esportes por saúde, eles imitam o esporte pelo tempo, né? Então eu vou praticar X horas por semana e daí tu mantém aquelas X horas por semana e vai melhorando naquele intervalo de tempo, né? E o pessoal que tem metas, daí daí eles vão pela planilha, né? Ou pelo treino do dia, né? Vou cumprir, né? São perspectivas bem diferentes, assim, mas no final das contas depende do objetivo de cada pessoa. Exatamente. Porque aquilo dá pra te encaixar mais um esporte, né? Mas aí tu tem que... vou ter que abrir mão de alguma coisa. Acho que não dá, não. Acho que não dá pra colocar. Acho que não dá, tá bom assim. É fogo. Eu me coloco 3 horas por dia. 3 horas por dia eu faço atividade física. E aí eu divido. Daí é 1h e 15 de academia, aí 45 minutos a 1 hora caminhando com o cachorro, e aí 1 hora... como atividade? Sim, eu caminho 6 km com ele. Isso é legal falar também, porque a gente aqui tá falando de corrida, natação, essas coisas, mas às vezes, tu sair com o cachorro, tu dá uma caminhada só pra esparecer, sabe? Também já conta, né, como uma atividade física, como a pessoa tá fazendo algo pra ela mesma ali, né? E eu vejo que o pessoal caiu muito nessa de tipo, tem que ter o relógio, tem que ter o tênis, tem que ter o óculos, mas hoje, é por isso que eu gosto da corrida, assim, porque foi como eu comentei antes, eu corri meus primeiros 3 km sem ter nada, assim, nenhum tênis que era pra corrida, com certeza ele não era. E eu só saí pra correr. Eu acho que isso que a corrida também, a caminhada, né, isso possibilita as pessoas com o que tu tem mesmo, sabe? Sim. E é saúde, né, a pessoa fica mais disposta, já faz a pessoa repensar às vezes o que vai comer, e uma coisa vai levando a outra. Porque quando a gente fala de, hoje a gente tem uma rotina, tá bem redondinho, assim, mas levou um tempo, sabe? Foi um processo. Há anos atrás a gente passava no mercado, comprava um pacote de pão puma e falava assim, olha, tem um pacote de pão puma lá na geladeira, e aí a hora que batia a fome, a gente comia ele inteiro. O pacote inteiro. E aí a gente foi vendo que não tava dando muito certo assim, pra nossa realidade. Daqui a pouco não passava mais na ponta.
Sei bem como é isso. Então a gente, tipo, uma hora teve que virar a chave, sabe? Não, assim não vai dar. Porque é um processo. Tudo é um processo. Mas como eu disse antes, é sempre bom tu ter pessoas do teu lado que te ajudam nisso. Porque eu vejo, tipo, eu e a Natália, a gente se puxou muito nisso também. Não vai dar pra comer um pouco. Da alimentação, sabe? Então a gente almoça juntas, então a gente tá sempre puxando uma pela outra, assim, de comer saudável, de ter toda essa organização, né? Então, às vezes, tem contato da moça que faz a marmita, sabe? Então, isso tudo mas eu vou também dizer pra ajuda. vocês, tá? Esse lance de ter pessoas que te ajudem não é fácil, tá? Não é. E eu vou dizer que Não é. eu acho que a principal razão de eu estar na assessoria é isso, é pra ter pessoas... Eu não tive isso de ninguém, de nenhum amigo, de família. Era assim, ó, às vezes chegava em casa morto de uma corrida, e aí o que eu ouvia era tipo assim, nossa, tão cansado, precisa disso mesmo. Ou às vezes, podre, cansaço, não quero ir pra academia. Não, você já terminou, trabalhou tanta semana inteira, não precisa ir hoje. A pessoa até acha que tá te ajudando, né? Sim. Mas na verdade ela tá acabando com já tá ali se matando te incentivando. Tu já tá quase desistindo, e a Isso, pessoa já tá no tá te limite, dando a mão, assim, pra tu. E é muito difícil isso ter isso. E eu vou te falar assim, é fantástico o lance de vocês uma puxarem a outra. Porque eu, inclusive, acabei se afastando, não no sentido negativo, mas realmente não ter nada em comum com amigos, Sim. assim. Eu Mas é normal. comecei a treinar com um amigo meu, por exemplo, daí ele parou. Daí ele foi voltando para a vida dele. Então ele me chamava para sair na quinta-noite que a gente costumava sair, mas eu já não podia, porque na sexta de manhã eu tinha treino. Então, sabe, vai acabando, vai mudando as rotinas, assim. E é o lance, o que eu vou ter que sacrificar para colocar um terceiro esporte? Tudo na vida é troca, né? Sacrifica isso aqui. Exato. E é bem difícil. Tá? Mas são essas escolhas que a gente faz, né? Então, eu vejo muito isso também. Tipo, hoje eu escolhi ter esse estilo de vida. Tem algumas pessoas que não vão mais me acompanhar, mas tá tudo bem, sabe? Não que elas estejam certas e eu errado ou eu certas, né? Vice-versa, mas só não faz mais sentido. Então, comigo também aconteceu isso, de me afastar de algumas pessoas que realmente é normal, né? Porque a gente acaba trazendo mais pro esporte, mas são em outras fases da vida também. Em todas as áreas, todas as áreas as pessoas sofrem mudanças, né? Alguns amigos talvez vão entrar numa fase de ter filhos, e não que tu não consiga se inserir nisso, mas às vezes o que eles vão fazer não faz, tipo, não dá na tua rotina, sabe? Não faz tanto sentido, e a vida vai passando. Eu acredito que isso também faz parte, é bom. Porque é aquilo que eu comentei anteriormente da mudança, sabe? E eu acho que isso é uma forma de, às vezes, de não estar no mesmo ciclo de pessoas, faz com que a gente passe por outro desafio, conheça outras dificuldades, outras histórias, e aí a gente cresce para talvez crescer em outra área, e uma coisa vai levando a outra. Total, exatamente. Total. A gente fica muitas pessoas ficam nesse vibe, tipo assim, eu não posso mudar, tudo tem que ser para sempre, né? Meu amigo tem que ser a vida inteira, meu trabalho tem que ser a vida inteira. Ou fica se remoendo, né? Por que eu não fiz isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito aquela outra coisa, sabe? Mas são caminhos que a vida vai seguindo, né? Vamos lá. Mais uma coisa que eu tô da rotina de vocês. Qual que é o valor e a importância que vocês dão para a alimentação e para o descanso? Porque eu já vi que vocês fazem as marmitas e tal, mas às vezes, né, só organiza ali, não sei se conta caloria, se conta macro, se pesa comida. Eu tô daqueles que eu peso tudo. Mas a ideia é que uma hora eu não precisa mais ficar pesando, assim, né, que eu vou pegar próximo e tal, mas enfim. E o descanso? O descanso é um negócio que, cara, umas 2 ou 3 vezes eu já preciso de mais um tempinho, então durmo um pouquinho menos, né, da meia-noite às 6, durmo um pouquinho menos e incluo isso daqui. Aí dá 2 meses, não dá mais, tem que parar porque desanima o resto todo. Vocês têm isso com descanso também, não? Sim. Até comentei isso recente, né, que parece que ano passado eu não conseguia dormir no horário que eu queria, assim. Hoje, esse ano eu consegui alinhar. Esse ano, 9h30 eu tô dormindo. Nossa. E se eu não tô dormindo, eu tô bocejando igual um rapaz pequeno. Tá na cama. Tô com sono, tô ficando irritada, sabe? Aquilo. Então, hoje eu consigo. Mas é um processo. Não foi do dia pra noite. Eu só me dei conta disso recente. Que ano passado eu não conseguia. E eu nem entendo. Tipo, não sei te dizer o que eu fui fazendo.
provavelmente foi a logística de ir acertando uma coisa e outra na rotina, tipo, saladas. Chega domingo, segunda-feira, que é o dia que eu vou no hortifruti, assim, fica todas as saladas da semana pronta. Segunda a gente descobriu que segunda é o dia da então feira. já fica todos os potinhos de segunda a sexta com a salada separada. Pronto. Então eu já ganhei tempo. Então talvez por isso que eu tô conseguindo deitar 9h30. Mas é um processo, assim, da alimentação. Eu já fui bem regrada, assim, de pesar o arroz. Tipo, o arroz não, porque eu comia mais arroz. Mas só os legumes. Pesar legume, pesar proteína. Nossa, pesar legume? Legumes, Sim, pesar fruta, pesar mamão. Ah, não, esse não pega ainda não. A gente passou por essa fase, assim, com acompanhamento com nutricionista e tal, pesava tudo. Agora já tá um pouco mais flexível, assim. Hoje a gente segue, né, cada um o seu plano alimentar, mas hoje eu já vou mais pela percepção, assim, da quantidade e também da minha fome. Hoje eu já tenho um pouco mais dessa percepção. Tem dia que eu corro e aí eu vejo ali que é um treino mais intenso, como sábado vou ter 15 quilômetros ali. Eu já sei que vou ter que bater um pratão, porque eu vou ter fome, sabe? Exato. Então, essas coisas a gente já vai aprendendo, assim, um pouco do limite, né? Porque se eu for pesar tudo em todo lugar, também com o tempo a gente... Mas eu acho que isso do descanso, assim, falando por mim, né? Eu ainda tô aprendendo. Porque pra mim é difícil ainda. Todo mundo fala que eu sou louca, porque eu dorme pouco? Durmo pouco, é difícil ainda pra mim, assim, desligar, mas eu tô... É que é licenciosa pra viver. O que você falou essa semana? Ela falou, eu abri o celular, tava... céu limpo, levantei na hora. Não era nem 5, era umas 4h40. Daí eu peguei o celular, tava dizendo, né, céu limpo. Nem tinha amanhecido ainda. Falei, bora viver! Bora viver, que o sol vai nascer lindo hoje. Vamos lá. Segunda-feira. Você é louco, cara. Segunda-feira. 4h40. Ótimo. Essa hora eu devia estar chegando na academia assim, nossa, cara, que semana difícil. Meu caramba, semana não acaba. Mas eu nem sempre eu fui assim, né? Então, tipo, hoje é até engraçado pensar isso, porque há um tempo atrás eu não era assim também. Eu me arrastava, acordava 8 da manhã me arrastando, tipo, na preguiça. Então, Então, realmente virou um hábito. Virou um hábito. Deixa eu falar um negócio muito massa desse lance de se acordava com preguiça e tal. Hoje eu tenho vontade de acordar, de viver mesmo, sabe? De ver o sol nascer. É louco. Vontade de viver, né? Vontade de viver. Cara, tem um meme agora. Memes, né, cara? Memes. E que é o... Não sei se você deve ter visto no Instagram. 30 minutos de... correr 5 quilômetros aumenta tua vida em 20 minutos. Só que leva 30 minutos pra correr. A conta não bate. Então já é o meme dizendo assim, não vale a pena correr. Mas, cara, é engraçado. Eu falei pra vocês antes, eu tô tirando 3 horas por dia pra fazer atividade física. E eu ganho muito mais do que 3 horas, cara. Antes, quando eu não sei se chegaram a ver já como é que eu era antes, assim. Há 3 anos eu era outra pessoa. Nossa, mudou até o DNA. Sim, estruturação do DNA, sim. A primeira vez que a gente viu. Que choque. Por que tem essa foto desse cara aí, né? Não, é outra pessoa. Diz o camarada meu que é o CPF novo, né? CPF novo? Eu me incomodei com o Mercado Livre, porque eu fiquei um tempão sem usar Mercado Livre, depois quando eu fui entrar, o reconhecimento facial não ia. E o negócio de acesso pelo celular, então eu tinha que usar a câmera. Não deixava, eu tive que mandar e-mail pros caras pra resetar a senha, foi bem engraçado. Mas a vibe é que assim, cara, se for ver em horas ativas que eu tinha no dia, cara, sei lá, 4, 5 no máximo. Imagina, hoje eu acordo às 5 horas do meu dia, começa às 9 horas que ele tá parando pra 9h30. Exatamente. Tem muito mais tempo ativo. E é muito mais gás, muito mais energia. Eu posso marcar 20 reuniões num dia hoje. Se eu marcasse 2 há uns anos atrás, não dava conta. Tava morrendo. E a gente entende o que é prioridade, né? A gente para de ficar perdendo tempo com coisa procrastinando com coisa. Às vezes vem alguma coisa assim, alguma pessoa me manda alguma coisa, eu penso,
Cara, nem Não vou dá ver. tempo. Não dá tempo pra ver Não. isso, Ou às vezes a sabe? gente chega, a pessoa fala, ai, tu viu tal coisa? Não sei lá, vi. uma notícia, Não vi. alguma Pode coisa ser até meme. uma notícia importante. É. Eu penso, nossa, eu não vi. Eu não Esses vi, dias eu não tô sabendo. Era uma notícia bem importante. Eu fiquei, gente, que absurdo, né? Eu tenho que botar um É. tempo pra isso na minha rotina. Daí a pessoa fala, tá, mas onde é que tu tava que tu não viu tal coisa? Ah, eu tava fazendo marmita, eu tava dormindo, eu tava treinando, sei lá, eu tava vivendo, né? Eu tava vivendo, eu não tava Exatamente. vivendo a minha vida. É, o que aconteceu na vida do fulano, eu sinto muito, né? E memezinho, riozinho engraçado do Instagram, cara. Desculpa, amigos que vocês me mandam os rios engraçadíssimos. Desculpa, Eu não vejo mais. Eu não vejo. não Eu só curto. Eu curto pra ser educada e... Às vezes eu vejo, o máximo que eu faço, vou dizer que 80%, assim. Eu Não. olho ali, se tem carinha sorrindo, eu reajo com sticker de sorriso, se não tem, eu dou coraçãozinho. É o máximo que eu faço. Grupo mesmo, meu Deus. Não. Grupo eu só faço assim. Isso. WhatsApp, Sério. me esquece. Eu sou a rainha de não responder no WhatsApp. Sério? Não, hoje o Nossa. Fofo mandou pra mim, Ivo, Me por esquece. favor, me ensina como é que tu resume o canal, o chat do WhatsApp no chat GPT. Nossa. Porque, cara, tem o grupo do Resenha lá, que é só dos guris da assessoria, né? Cara, é 3.500 mensagens por dia, assim. Tô louco. Meu E Deus. é só homem. Assim, Tudo claro, isso, assim. 3.500. Claro. Cara, Tem que mudar eu aquela juro- estatística, homem fala mais que mulher. Não, demais, demais. Só, gente, tô em choque. Eu juro pra vocês, assim, ó, umas 2 ou 3 vezes por semana eu vou lá, meu computador fica atualizando, dou Ctrl A, Ctrl C, chat GPT, resuma, Resumir. Ctrl V e me resumo. Aí às vezes alguém falou alguma coisa assim, eu falei, ó, galera, concordo com isso, discordo disso e a gente Deu, conversa. Eu não faço Pessoalmente. isso. Eu só deixo rolar lá a conversa e fico sabendo depois. Fora as recaídas, né? Semana passada eu tive uma recaída. Acho que eu mandei uns 4, 5 rios seguidos pra mulher, daí eu falei assim, amor, desculpe, hoje eu falhei. Hoje eu perdi. Às vezes a gente perde, né? Não tem, ninguém é sempre, né? Não, Só o é, David exatamente. Goggins. É só. David Pois é, aparentemente. Não, Vou mas ter eu que vou, pesquisar, eu vou, porque eu não tô sabendo. eu vou Não, arrumar- a gente não tá nem sabendo quem é o David. Sério, cara. Eu vou fazer Pra ver como a gente é desatualizado. desatualizada. Coloca uma foto dele no Tá, podcast. telão, né? Isso. Pô, cara, não acredito, cara. Eu vou mandar pra vocês o Nossa, livro dele. pra mandou vocês, né? pra São gente. 2 livros, cada um lê um e depois vocês trocam. É. Tá. Já deu um horário normal, mas vamos fazer porque olha só. Lá que eu falei pra vocês, a gente tinha dicas que vocês iam passar pra gente. Ai, meu E Deus. uma delas Que responsabilidade. Como é que uma dica delas é o seguinte, porque ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. Seja empreendendo, seja trabalhando, seja... Cara, até nas férias eu não tinha tempo. Porque aí nas férias decidi o gramado tá horrível, então deixa eu cortar a grama. Vai resolvendo as pendências. Exatamente. Aí também não tem tempo. E como é que vocês encaixam a rotina de esportes, de atividade física de vocês nisso? Porque a gente já, acho que ficou claro para todo mundo que todos nós aqui Temos uma rotina. temos uma rotina e achamos ela vital, né? E não abrimos mão dela. Como é que vocês, ou que dicas vocês dariam para as pessoas que estão tendo dificuldade em começar uma vida esportiva, uma vida mais saudável? Eu acho que o primeiro ponto é a cobrança. Eu acho que não vai ser, hoje eu vou decidir, hoje eu vou dormir 9h30, decidir isso agora, sabe? Não vai acontecer isso. É um processo, leva tempo. E eu acho que aos pouquinhos, é uma coisa que a gente vai construindo aos pouquinhos, sabe? Às vezes trocar uma refeição ou outra, incluir a salada que seja no almoço, trazendo isso para alimentação, ou incluindo uma caminhada na rua, se é uma pessoa que não pratica nenhum tipo de esporte, sabe? Isso já vai ser difícil para a pessoa incluir, porque vai ser aquilo que às vezes as pessoas ao redor, vai ser dificuldade das pessoas à volta dela, de falar, caminhar, dar uma volta na quadra, tipo, Pra quê? que besteira, sabe? Melhor não fazer nada, Uhum. sabe? Mas não, isso já vai mudar bastante coisa, sabe? E eu acho que pra mim fez muita diferença ter o dia do hortifruti também, deixar as frutas cortadas, porque muita gente, tá bom, vou comprar fruta.
aí a fruta vai pro lixo, porque a pessoa apodrece, não come uma melancia, não corta a melancia. Então eu acho que começa com pequenas coisas, não é uma coisa grandiosa, sabe? E leva tempo. E entender que vai ter o dia que vai acordar e não vai querer. Tenta levar pro lado do David de calejariamente. Mas se não der, respeita também esse processo, sabe? Porque ninguém vai passar por essa mudança brusca, assim, de dia pra noite, todo dia, sabe? do nada. Agora, a partir de amanhã, eu vou acordar às 4 da manhã todo dia. E vou fazer correr 3 horas de exercício. Não, isso não existe, né? Eu digo por mim, quando eu comecei ali na corrida, no esporte, era assim... umas 3 vezes por semana eu acordava mais cedo e fazia um exercício, ia correr e tal, ou ia pra academia, mas não era todos os dias, né? Foi aos poucos. E pra não ser algo frustrante também, porque não adianta colocar um pico de energia gigante numa meta e daí, como é um processo que leva tempo, a pessoa achar que em uma semana vai estar super acostumada com essa carga horária, com essa carga de sono, com essa alimentação e tudo mais. Uma dica também é profissionais que entendam o teu processo e respeitem isso. Te ajudem nisso, sabe? Você acha que assim que o cara vai começar, já é interessante já procurar um profissional? Eu acho. Eu acho essencial. Eu acho essencial. Depois que eu contratei, tive profissionais ao meu lado que entenderam a minha rotina, entenderam como eu funciono também. E respeitaram isso, sabe? Mudou. Hoje eu tenho outro rendimento em treino, outra alimentação, para conseguir seguir dentro da minha realidade. Tanto da realidade do hábito, do que tu come, do qual horário tu treina melhor, quanto da tua realidade financeira também. Porque não adianta a gente entrar em um mundo que não faz parte da nossa realidade, sabe? E eu acho que isso de profissional, às vezes as pessoas têm medo de procurar um profissional porque acham que o profissional vai cobrar delas, né, aquele resultado, ou vai botar uma pressão, vai falar, não, porque tu tem que comer certo, tu tem que correr tanto. Pode faltar o treino. Mas, na verdade, um bom profissional, né, que eu considero, é aquela pessoa que vai te apoiar e ela vai te respeitar, né, o teu tempo, o teu limite, e ela vai te ajudar realmente, ela não vai chegar ali com um chicote te cobrando aquilo, sabe? E ela vai te entender ajudar. que não depende só do profissional, depende das tuas escolhas também, né? No final ninguém vai fazer por ti, né, ninguém cara? vai fazer por ti, exato. Interessante. Então vamos lá, para resumir aí, o corte, né? Começar pequeno, degrau por degrau, ter paciência, e o auxílio do profissional ajuda. E o profissional, acho que entra naquele papo que a gente falou das pessoas, né, ao teu redor, assim, sempre. Buscar por pessoas pessoas, tanto, enfim... E assim, Alice, Natal, eu não tenho dinheiro para pagar um profissional, então vou ficar no sofá comendo Cheetos. Também não dá, né? Não tem como, cara, vai por passo. Isso, exatamente. E como eu falei do equipamento, né? Que hoje todo mundo quer fazer a foto com o óculos Robocop e coisa nada. O Garmin, melhor Garmin. Só começa devagarzinho, sabe? Até porque começar rápido vai lesionar. Fica aí de dica. E, de novo, né, trazendo tudo isso como uma analogia para o nosso negócio, para a questão do empreendedorismo, é da mesma forma, né? Não é da noite para o dia que tu vai abrir uma empresa e ela vai bombar, vai explodir. Às vezes pode acontecer, mas é muito raro. Mas não pode se basear também pelo muito raro, né, cara? Exato. Então, tipo, são processos, né? E é devagarzinho, a gente vai conquistando as coisas aos poucos, com muito esforço, muita dedicação. E né? o comparar, né? A gente sentar aqui e conversar sobre a nossa empresa e a tua, é muito mais sincero do que abrir os Instagram de cada um e deduzindo o que está acontecendo ali. Então, eu acho que a dica disso pro empresário é essa também, sabe? Não se comparar, tentar conversar mais do que ver e deduzir coisas, sabe? Porque as pessoas vêm de fora e acham que é fácil, sabe? Que a pessoa tá voando, tá? Nossa. Mas não é um processo, sabe? Leva tempo, não adianta. Mas... tem uma outra pergunta, sei lá, do grupo do Resenha lá. Eles perguntam assim, como é que vocês lidam com o equilíbrio entre vida pessoal, treinos e os compromissos do negócio? Vocês acham que vocês conseguem manter uma vida pessoal, social ainda bacana ou vocês abdicam disso? Porque tem aquele negócio que, tipo, quem é muito focado não vive, né, cara? Eu não aguento mais ouvir isso. Tu também não vive. Não, minha vida é terrível.
É que eu acho que depende do que é vida social pra cada um, né? Porque pra mim, por exemplo, eu considero que eu tenho uma boa vida social, mas isso depende, né? Porque, tipo, por exemplo, eu não vou pra balada, mas não significa que eu não tenho uma vida social só por conta disso, sabe? Então eu acho que depende do que é pra cada um. Pra mim, ir num treinão de sábado já é um social, entendeu? Mas, tipo assim, vocês separam o tempo pra vida de vocês, pra vida pessoal de vocês? Claro, com certeza. Pra família. Pra mim é muito importante também ter o tempo com a minha família, então eu não abro mão disso ali no final de semana, tô sempre almoçando com a família, sempre fazendo alguma coisa. Então, eu não acho assim, não sei tu. Não, eu também não. Eu procuro sempre revezar um pouco também para cada familiar e amigos também, né? E acho que a gente inclui o esporte nisso também, muitas vezes, né? Por exemplo, quando faz o aniversário, faz uma corrida pra família. Sério, ela fez uma corrida pro noivo dela de aniversário. Cara. E veio todo mundo na corrida. É uma forma de inspirar também, de colocar eles dentro da nossa... O sogro correu de jeans. De shorts e a carteira no bolso. Nossa. Foi muito legal. Ali se puxando e ele aqui, ó. Cara, que então a gente consegue inserir também o esporte nisso tudo, na própria vida social, sabe? Às vezes chama os amigos pra correr, sabe? Então, tipo, treinão. Mas... Eu tentei fazer uma corrida com a família. Aí a ideia era fazer uma corrida de 5 quilômetros e de quilômetro em quilômetro ia ter uma mesinha de bar com cervejinha, pra quem quisesse tomar cerveja, com água, pra quem quisesse tomar água, com Coca-Cola e tal. E aí só fui eu e minha prima, a gente não bebe, correu 5 quilômetros. Mentira. Ninguém gostou. Mas eu acho que é isso dessa pergunta, depende do que é vida social pra cada um, entende? Tem tempo diferente, né? Porque e mais pra uma. mim... Não, pra mim é isso. Eu também, eu concordo com vocês. Eu acho, cara, eu falei em alguns podcasts já que a minha primeira corrida foi a primeira vez que eu tive a sensação de estar num bar com os amigos, assim. Porque, cara, é isso aí, tu vai lá, tu tá trocando ideia, tá se conversando, tá rindo, tem interesses em comum com todo mundo ao teu redor. E uma coisa que eu acho que é importante falar também é que a vida social, quando tu falou ali, né, e não que seja isso a tua, não é só a vida social ao nosso entorno do que a gente gosta de fazer ou faz. Exato. Tudo bem também se meus amigos marcarem todos de ir no barzinho, eu tenho amigas que marcam de sair jantar, tomar um vinho. E eu vou. Mesmo que talvez seja um dia que eu bebo e tudo mais, mas seja um dia que eu não quero beber o vinho com vocês, mas os amigos vão respeitar a tua opção de tomar uma água com gás ou uma Coca Zero, que seja, sabe? Porque a gente acaba se inserindo dentro disso. E aí vai dos nossos amigos também respeitar o nosso horário, de tipo, ok, tudo bem se tu for embora às 10 e a gente ficar até às 5 da manhã, entende? Exato. Porque a gente também tem que fazer esse equilíbrio, né, entre pessoas que não são 100% do nosso meio. E às vezes até um filtro, assim, porque se os caras não conseguem respeitar o fato de tu ir embora cedo e não querer beber, daí... Mostra as amizades. Exato, também, né? Mostra legal isso, né? Eu passei por isso. Então. Eu não bebia, eu parei de beber, né? Mas eu abusava antes, então eu falei, não vamos arriscar, né? E aí eu escutei isso, exatamente assim, cara, meu Deus, tu tá aqui pra quê, cara? Tu não bebe nada? Eu falei, porra. Nossa. Você tá reunindo todos os amigos pra beber? Essa é o foco. Daí isso aí a gente foi meio sério. Ó, a última dúvida aqui, ó. Na rotina de vocês, o que vocês não abrem mão? Ai, meu Deus, de tudo. Assim. O que vocês acham que o alicerce é que vocês não abrem mão na rotina de vocês? Muita coisa, eu acho. Muita coisa? Pensar. Ótimo, eu também tenho essa mesma ideia, muita coisa. É difícil. Mas eu acho que o que eu não abro mão é a minha marmiteira recheada. É verdade, ela não pode abrir mão. O que é uma marmiteira recheada? É todos os meus potinhos com as refeições separadas. Eu não abro mão disso. É outra vida, né, cara? Eu acho que eu também. Eu posso até faltar o esporte, a corrida, a academia ali, posso não ir treinar e tal. Mas eu preciso ter as refeições, assim. Eu também acho que é o mais importante, né? Porque se eu chego no escritório sem meu almoço, daí eu já vou ficar, vou ter que sair do escritório para ir comprar um almoço. Aí o que compra? O que encontra para comprar? Nada, né? Saudável. Que vai dar, sabe? A gente não sabe o preparo. Aí às vezes compra uma coisa e ainda passa mal depois, sabe? Eu sou cheia dos
Os problemas, sim. Olha, vou ser sincero, eu acho que eu também, se fosse para escolher um, seria as marmitas, tá? Eu acho que é o mais fundamental mesmo da rotina. Meninas, foi muito legal conversar com vocês, adorei. Adoramos. Que massa. Muito obrigada Foi também, bom. né, Não, por convite, é a estrutura toda montada. O estúdio aqui, Um pouco de maravilhoso. cada, um pouco de cada. Muito Esse aqui é o estúdio legal. Aves das Meninas, a gente só trouxe as coisas. Falem pra gente, então, ó, quem quer ser na arquitetura, onde que a gente encontra vocês, por que a gente vai precisar de vocês, como a gente contata, só pra gente ter um final legal da cena arquitetura e da Alice e da Natália. Bom, Cena Arquitetura é um escritório de arquitetura e interiores, então a gente faz projetos residenciais, comerciais, tudo que engloba aí o universo da arquitetura, tanto de interiores quanto parte de fachada, projeto arquitetônico. A gente fica localizado em Itajaí, Avenida Getúlio Vargas, 162. E a gente faz projetos para o Brasil inteiro, fazemos projetos online também, né, não só para Itajaí região, mas também para o Brasil inteiro. E para achar a gente nas redes sociais é @cenaarc, cena com C. Né? Perfeito. Aí, Muitíssimo obrigado, galera, valeu e até a próxima. Tchau. Tchau!